E aí, galerinha, tudo certo? Belezinha? Vamos lá então começar mais uma videoaula e hoje muito especial, que a gente vai falar de um dos temas mais interessantes aí que a gente vai estudar ao longo do oitavo ano, que é a Era Napoleônica, certo? Então, para a gente começar, é super importante a gente já criar na nossa cabeça uma linha do tempo da Era Napoleônica, né? Do período em que Napoleão Bonaparte esteve na frente do governo francês. O governo do Napoleão Bonaparte ele vai durar cerca de 16 anos. Ele vai de 1799, né, com o golpe de 18 de Brumário, ali em 1799, e ele vai durar até 1815. Mas ele tem uma série de idas e vindas nesse percurso. Justamente por isso que a gente nomeia esse período napoleônico em três fases diferentes: o consulado, o império e o governo de 100 dias. Eu coloquei aqui para vocês uma divisão histórica com essa linha do tempo, beleza? E nessa divisão histórica, então, a gente vai ter o consulado, né, que é a primeira parte do governo de Napoleão, que vai de 1799 até 1804, o Império, que vai de 1804 até 1814, e depois ele vai voltar para aquilo que ficou conhecido como o governo de 100 dias, que vai durar, né, obviamente, 100 dias, como diz o nome do período, e que vai ocorrer, então, em 1815. Sabe o que é muito legal de você fazer no final dessa videoaula? Você criar uma linha do tempo das ações do Napoleão Bonaparte. Então você pode colocar ali essa divisão histórica que a gente está propondo aqui e, dentro dessa divisão histórica, colocar quais são as grandes ações que o Napoleão Bonaparte vai tomar durante esse período em que ele governou a França. Por quê? Porque isso vai criar para vocês um entendimento muito melhor, né, e muito mais completo de quais foram as ações tomadas por Napoleão Bonaparte durante esse período que ele governou a França. Fechado? Faz isso então? Então demorou. Como a gente sabe, né, eu já trabalhei isso com vocês na videoaula da Revolução Francesa, o Napoleão Bonaparte ele vai surgir no mundo político francês como uma espécie de grande herói, de grande líder, né? E por que ele vai ser esse grande herói, esse grande líder? Essa imagem revela muito pra gente dessa posição que o Napoleão Bonaparte vai ocupar na mentalidade dos franceses como um todo, de quase toda a população francesa, ou pelo menos das parcelas que fizeram a Revolução Francesa, aqueles membros do terceiro estado, seja a alta burguesia, seja as classes mais baixas. Napoleão Bonaparte, ele é, sobretudo, um militar, um general, um líder, então, do exército francês. E ele vai começar a ganhar muito respaldo da população francesa justamente por essa percepção que eles vão ter de grande líder. Essa imagem aqui mostra, né, esse jovem general que teve vitórias super importantes, combatendo as tentativas de Prússia e de Áustria de invadir a França e acabar com o processo revolucionário, e também da própria tensão interna que está rolando na França durante esse período. Esse outro quadro aqui também revela muito para a gente dessa visão fortalecida que o Napoleão vai ter perante toda a sociedade francesa. Então os franceses olhavam para o Napoleão Bonaparte e visualizavam nesse general, que tinha vitórias importantíssimas na França, como alguém capaz de consertar todos os problemas que a França estava vivendo. A gente precisa sempre lembrar que, apesar da Revolução Francesa ter sido super importante para o processo de finalização, desestruturação e transformação do mundo político, né? Substituindo aquele modelo extremamente desigual e autoritário do monarquismo absolutista para, né, um modelo político na qual a gente vai ter muito mais representatividade popular, ainda que a Revolução Francesa tenha trazido todas essas coisas de novidade, é muito fundamental que a gente entenda o caos que a França está vivendo nesse momento. E a população francesa já não aguenta mais esse caos. Então, quando aparece alguém com muita força que consegue resolver essas tensões externas e internas, a população francesa vai olhar para essa figura e vai pensar: bom, esse cara está conseguindo resolver os nossos problemas. Então ele pode vir a se tornar um político muito forte que vai conseguir resolver todos os nossos problemas. É assim, então, que Napoleão Bonaparte vai se transformar deste general que está aqui montado em seu cavalo,
em uma posição de comando, né, apontando para o rumo que a França deve tomar, para esta outra figura aqui, que mantém algumas características militares, mas que, como vocês podem ver aqui, ele já está muito mais relacionado com o mundo político. E é assim que ele chega ao poder, então, no golpe de 18 de Brumário, iniciando o período que ficou conhecido como o período do consulado. Como que o Napoleão Bonaparte chega ao poder? Por meio de um golpe. Ele acaba com o governo do diretório, substitui aquelas pessoas que estavam comandando a França e toma o poder para ele em um novo modelo político que ficou conhecido como consulado. Durante o período do consulado, haviam 3 cônsules que estavam comandando a França naquele período. Só que o Napoleão se destaca logo no início desse governo e acaba concentrando os poderes nas suas mãos. Isso faz com que ele possa, então, pouco a pouco, tomar qualquer decisão e desenvolver qualquer modelo político, econômico, cultural e social que ele quiser. E por que, mais uma vez, que ele pode fazer isso? Porque todo mundo que estava no poder na França começa a apoiar o governo de Napoleão Bonaparte, uma vez que ele se legitimou por meio de todas aquelas vitórias que ele vai ter ainda durante o processo revolucionário francês. Uma vez no poder, o Napoleão Bonaparte vai exercer toda a sua capacidade política para agradar, sobretudo, a classe social mais importante, economicamente falando, da França naquele período. De que a gente está falando, galerinha? Da alta burguesia. É para ela que o Napoleão Bonaparte vai olhar e ele vai, então, tomar uma série de medidas no plano da economia que vai, ao mesmo tempo, tentar resolver os problemas econômicos e sociais que a França está vivendo naquele momento e, principalmente, apontar para uma valorização dessa burguesia. Fazendo isso, então, é que ele vai criar o Banco da França, uma das principais ações que Napoleão Bonaparte vai ter ainda durante o consulado. Por que a criação do Banco da França vai ser tão importante para a retomada do crescimento econômico francês no período? Porque com a criação do Banco da França, o Napoleão ele consegue resolver todos os problemas econômicos que a França está vivendo naquele período. A primeira grande ação desse banco é controlar a emissão desenfreada de papel moeda. Com isso, então, há um controle da inflação. Agora, esse Banco da França também vai ser responsável por financiar a produção francesa, tanto no campo como também na cidade, tanto na agricultura como também na indústria. Então, Napoleão ele vai usar o Banco da França para emprestar dinheiro para os grandes agricultores e com isso aumenta a produção agrícola. Mais gêneros agrícolas vão ser produzidos nesse período, resolvendo então a questão do abastecimento agrícola e da fome que a população francesa estava vivendo naquele período. Por outro lado, a produção industrial na França, durante a Revolução Francesa, ela está praticamente parada. Por quê? Porque uma revolução está rolando. Então é muito difícil, durante esse processo caótico que é a Revolução Francesa, as indústrias continuarem ali produzindo em larga escala. Com a aquietação, com a calma, com a resolução dos conflitos causada pela chegada do Napoleão no poder, ele vai também emprestar dinheiro para os grandes industriais franceses. E com isso a França então vive a sua grande revolução industrial. Muitos produtos franceses vão começar a ser feitos a partir desse período. As indústrias francesas vão crescer durante o período do consulado. Com isso, então, ocorre uma retomada econômica, um crescimento econômico. O emprego começa a aumentar na França. Os conflitos gerados pela falta de dinheiro começam a se resolver. E, principalmente, a alta burguesia vai olhar para Napoleão Bonaparte e vai falar: esse baixinho aí é o cara, porque ele está resolvendo os problemas econômicos da França. E para aumentar ainda mais a oferta de emprego, o Napoleão Bonaparte vai usar o Banco da França para financiar a construção de muitas obras públicas,
principalmente em Paris, né, a principal cidade francesa, capital da França. Essas obras públicas, financiadas pelo governo, vai gerar uma série de novos empregos. E com isso, a população que estava desempregada e estava passando fome começa então novamente a se fortalecer economicamente. No plano da economia, essas são as ações tomadas por Napoleão durante o governo do consulado. Agora, um outro ponto desenvolvido e aprovado por Napoleão Bonaparte durante esse governo foi a aprovação do seu Código Civil, o Código Civil Napoleônico. Uma base jurídica, um conjunto de leis que é extremamente importante para a gente entender o processo que Napoleão Bonaparte teve na retomada da Revolução Francesa. Dentro desse Código Civil, o Napoleão ele vai colocar ali uma série de coisas que eram discutidas e defendidas pelos ideais revolucionários. No Código Civil está prevista a igualdade jurídica entre todas as pessoas, a igualdade no sentido de que todo mundo pode ter direito à sua propriedade privada, o direito à liberdade e à igualdade de todos perante a lei. Todas essas tendências que eu anunciei aqui para vocês, que estão presentes no Código Civil Napoleônico, são coisas que os iluministas já defendiam e que a Revolução Francesa queria institucionalizar. E é justamente esse o papel do Código Civil Napoleônico. Ele pega uma série de medidas que eram defendidas e que os franceses queriam durante o processo revolucionário e transforma todas essas ideias em lei, em um Código Civil. Então, todas as demandas, todos os objetivos, tudo aquilo que os revolucionários queriam está presente aqui no Código Civil Napoleônico. Portanto, esse cara começa a ter ainda mais credibilidade por toda a classe francesa. Afinal de contas, ele resolveu os problemas da França e o caos gerado pelas disputas e pelas batalhas que existiam ali durante o processo revolucionário. Acabou com aquele caos que a França viveu durante 10 anos. Ele também implementa uma série de medidas econômicas que vai resolver a crise econômica que a França estava vivendo naquele período. E, sobretudo, ele vai transformar em lei todos os anseios revolucionários que aquela população queria. É por isso, então, que a sua credibilidade aumenta perante a burguesia, que está feliz da vida. O cara está resolvendo e está fazendo absolutamente tudo aquilo que nós, da alta burguesia, queremos. Mas ele também ganha apoio das classes mais baixas. E por quê? Porque agora as classes mais baixas, primeiro, estão representadas nesse Código Civil, afinal de contas, todos são iguais perante a lei, e, sobretudo, as classes mais baixas começam a ter emprego e não estão mais morrendo, seja de fome, seja por causa dos conflitos gerados pela Revolução Francesa. Então, durante o período do consulado, o Napoleão ele agrega muita força e ele conquista muito apoio por todas as classes da França. E é justamente surfando nessa onda de apoio que ele vai chamar um plebiscito, ou seja, ele vai consultar o povo sobre uma transformação no modelo político da França. Napoleão Bonaparte era o primeiro cônsul, já tinha muito poder nas suas mãos, mas ele queria mais. Ele queria comandar em todas as esferas a França. E quando ele chama o plebiscito, ele consulta o povo se o povo francês aceita que ele se torne imperador da França. Em 1804, quando ele pergunta para a população francesa se ele pode governar como imperador a plenos poderes, a população francesa, que estava muito satisfeita com o seu governo, diz que sim. E Napoleão Bonaparte é proclamado imperador da França, como essa imagem nos mostra. A coroação de Napoleão como imperador francês é um dos eventos mais marcantes e este quadro revela muitas questões simbólicas para gente.
Como vocês podem ver, aqui está a cerimônia de Napoleão sendo consagrado imperador. Eu vou aproximar essa imagem para que vocês reparem na cena mais emblemática que ela tem dentro desse quadro. Quando ele está sendo coroado, há sempre a presença do Papa, que era quem dava esse título de imperador para todas as nações europeias. Cabe vocês lembrar que o rei, ele não é rei porque ele foi eleito, e sim porque ele é um representante de Deus na Terra. Quem pode conceder, então, esse título é apenas a igreja. E é justamente isso que a figura do Papa está sendo aqui representada. No entanto, como vocês podem reparar, não é o Papa que entrega a coroa e coloca a coroa em Napoleão Bonaparte. O próprio Napoleão Bonaparte pega a coroa e ele mesmo coloca na sua cabeça, dando uma espécie de basta na igreja, olhando nos olhos do Papa e dizendo: eu vou governar por mim mesmo. Eu não preciso de vocês para falar que eu posso governar. Eu posso governar porque eu fui aprovado por toda a população francesa. E é nesse ambiente, então, de muita força, que Napoleão inicia a segunda fase do seu governo. Como este imperador aqui, que essa imagem nos revela. Um imperador grandioso, aquele que foi responsável por vencer todos os inimigos da França, externos e internos, colocar a França nos eixos, e que toda a população disse: queremos você como nosso imperador. A partir disso, então, é que se inicia o Império Napoleônico, a fase mais longa do governo de Napoleão Bonaparte, que vai durar 10 anos, de 1804 até 1814. Se na primeira fase do governo de Napoleão, a preocupação dele era com os rumos internos que a França estava tomando, nesta segunda fase, a preocupação dele é única e exclusivamente com os rumos externos que a França iria tomar. É por isso que a grande questão para Napoleão Bonaparte nesse momento é expandir o território francês ao longo de toda a Europa. É a política expansionista do Napoleão Bonaparte que nos interessa nessa segunda fase. O Napoleão vai dominar todo o território da Península Itálica, vai dominar várias posses inglesas do norte da África, como é o caso do Egito, e a campanha do Egito é muito importante nesse período, e ele também vai dominar a Espanha. E é justamente neste período em que algumas nações vão se colocar como ferozes inimigas deste expansionismo. Por quê? Porque estão sendo prejudicadas política e economicamente pela expansão do governo de Napoleão Bonaparte. É aqui então que vai se formar uma aliança entre o Reino da Prússia, o Reino da Áustria, o Reino da Rússia e, fundamentalmente, a Inglaterra, que começa a olhar para esse expansionismo da França e começa a se preocupar, porque quanto mais a França se expande, quanto mais melhora econômica ocorre na França, mais confrontada está a Inglaterra, mais em xeque o domínio da Inglaterra está perante a economia do mundo. Nesse mapa, a gente pode ver toda a expansão da extensão máxima do Império de Napoleão Bonaparte. Tudo aqui, né, que está pintado nesse tom aqui mais forte, né, de amarelo, a gente vê então como a França consegue dominar e expandir todo o seu território original, conseguindo conquistar aqui vários territórios. Nesse tom um pouco mais claro aqui, a gente vê os países dependentes da França, ou seja, várias regiões que foram conquistadas e dominadas por Napoleão Bonaparte e que Napoleão Bonaparte então dominava indiretamente essas nações. Como a gente pode ver, metade da Europa pertence ao imperador. No entanto, ele não consegue nenhuma vitória perante a Inglaterra. E por que isso, galerinha? Porque a Inglaterra ficou conhecida como a
invencível armada. A marinha inglesa jamais foi derrotada. E aqui as condições geográficas explicam muita coisa pra gente. Para conseguir invadir e dominar o território inglês, Napoleão precisa investir nos mares. E a rainha dos mares é a Inglaterra. Portanto, a Inglaterra se consolida como a principal rival da França e o embate entre França e Inglaterra começa a se solidificar a partir deste momento. Tanto é assim, tanto Napoleão não consegue vencer nas batalhas a Inglaterra, que ele vai apelar para medidas econômicas. Em 1807 é proclamado o bloqueio continental. O que o Napoleão quer com o bloqueio continental? Primeiro, o que é o bloqueio continental? É a proibição de negociação das nações europeias com a Inglaterra e seus aliados. Então, se você está em Portugal, você não pode comercializar com a Inglaterra. Porque se você comercializar com a Inglaterra, você vai se tornar inimigo da França. Você vai querer ser inimigo do Napoleão Bonaparte? Eu não iria querer. Com o que o Napoleão está contando quando ele aprova o bloqueio continental? O que ele quer com isso? Ele quer enfraquecer a Inglaterra, percebem? Já que eu não consigo vencer a Inglaterra em uma batalha, eu vou enfraquecer a Inglaterra economicamente, impedindo que toda a Europa comercialize com a Inglaterra. Para onde a Inglaterra vai exportar os seus produtos industriais? Não vai exportar. O problema é que o tiro saiu pela culatra. A medida do bloqueio continental não impediu que a Inglaterra continuasse se fortalecendo, vendendo seus produtos industriais. A Inglaterra foi buscar novos consumidores para os seus produtos industriais. E aí entra fortemente o Brasil nessa jogada, senhoras e senhores. Tá aparecendo aqui para vocês um cardzinho que explica a relação entre o Brasil e o bloqueio continental. Algo decisivo para a nossa independência, que a gente vai conversar muito em breve. Mas se você está um pouco curioso aí, quer alguns spoilers, dá uma assistida nesse vídeo aqui que vai ser bem interessante para você. Ao mesmo tempo que a Inglaterra não se enfraquece diante das medidas do bloqueio continental, a França também vai ter problemas com a própria medida do bloqueio continental que o Napoleão Bonaparte empreendeu. Porque pensa comigo, quando a França proíbe as outras nações da Europa de comprar os seus produtos da Inglaterra, ela quer vender os seus próprios produtos. Agora, a França não tem uma indústria tão forte como é a da Inglaterra, capaz de abastecer todas as outras nações da Europa. Então começa a faltar produtos para os outros países europeus, criando então uma crise no abastecimento dos produtos industriais. A França não tem essa capacidade. E o bloqueio continental, que tinha como objetivo enfraquecer a Inglaterra, acaba enfraquecendo a economia francesa. É aí que o governo de Napoleão Bonaparte começa a degringolar. Só se liga nessa imagem. Parece que o imperador já não está mais por cima da carne seca, como mostrava esta outra imagem aqui que a gente começou o vídeo com ela, né? Olha a diferença. Aqui Napoleão altivo, indicando o caminho. Aqui, nesta outra, Napoleão está de braços cruzados. Por quê? Porque ele tá com muito frio, brother. E vai ser a primeira grande derrota de Napoleão Bonaparte. A derrota para o general Inverno. Mas antes da gente chegar nesse nosso amigo, que além de ganhar do Napoleão, também ganhou do Hitler, a gente precisa falar da resistência espanhola entre 1808 e 1814. Em 1808, Napoleão Bonaparte invade a Espanha, toma o poder e o entrega ao seu irmão. E é ele que começa a governar, então, a Espanha naquele período. Só que entre 1808 e 1814 começa a acontecer uma série de resistências nacionalistas dentro da Espanha.
contra a dominação francesa de Napoleão Bonaparte. Essa resistência espanhola, galera, é muito impactante, porque vai começar a nascer em vários países da Europa um sentimento nacionalista dentro de cada país. As pessoas começam a se reconhecer enquanto espanholas e posteriormente também vão se reconhecer enquanto italianas ou enquanto alemãs. Todo o século XIX na Europa vai ser o século dos grandes nacionalismos. E tudo isso tem início aqui na resistência espanhola, que vai entre 1808 e 1814. E durante esse período, algo muito importante para a gente aqui no continente americano também acontece. Por quê? Porque uma vez que a monarquia espanhola está enfraquecida, vários países que eram dominados, que eram colonizados pela Espanha, aqui nas Américas, começam as suas lutas por independência. Então tem tudo a ver essa resistência espanhola aqui com o processo de independência aqui nos países da América Hispânica. Essa resistência espanhola, então, ela é sim responsável por começar a enfraquecer o governo de Napoleão Bonaparte. Mas nada é tão impactante quanto a campanha na Rússia em junho de 1812. Como eu já falei para vocês, a Rússia vai se colocar como uma das grandes inimigas de Napoleão Bonaparte. E o que o Napoleão faz para resolver os seus problemas? Ele vai para cima. Fala, vou invadir essa tal de Rússia aí. Tá tranquilo. Vou lá e vou ganhar. E quem ele enfrenta ali? Ele enfrenta o frio. A campanha da Rússia em junho de 1812, ela é devastadora para o Napoleão Bonaparte. Os russos, que conheciam muito bem o rigoroso frio que as tropas francesas de Napoleão iriam enfrentar, começaram a desenvolver a tática da terra arrasada. Os russos eles iam abandonando o seu território, indo cada vez mais adentro no seu território e largando absolutamente nada para os franceses. Os franceses iam sim ocupando alguns territórios da Rússia, mas a Rússia é muito grande. E essa tática da terra arrasada fazia com que as tropas francesas ficassem sem suprimentos. E apesar de terem mais de 50 mil soldados, e apesar de nenhuma grande derrota militar ter de fato acontecido, os soldados franceses iam morrendo, um a um, de fome e de frio. Por isso que o Napoleão está tão desolado aqui. Por isso que a gente vê a representação de vários soldados caídos na neve. Esses 50 mil soldados que foram para a Rússia começaram a morrer. E cerca de apenas 10% dessa tropa regressou para a França. Essa é a primeira grande derrota de Napoleão Bonaparte. Uma vez que Napoleão está enfraquecido, toda a união de Rússia, Áustria, Prússia e Suécia, junto com a liderança inglesa, vão constituir um grande exército que vai atacar Napoleão e que vai promover a derrota definitiva do imperador em 1814. Napoleão Bonaparte, então, se vê derrotado, perde o posto de imperador e é isolado na ilha de Elba, em uma espécie de exílio. Aqui está Napoleão triste, porque foi derrotado por essa coligação. Aqui, ó, para quem não conhece esse episódio de Chapolin, vou dar a letra para vocês, hein? É maravilhoso. Então, assiste. E o Napoleão tá triste não apenas porque ele tá isolado na ilha de Elba. Ele também tá triste porque, uma vez que ele foi derrotado, foi restaurada a monarquia francesa. Foi coroado como rei Luís XVIII, irmão mais novo do Luís XVI, aquele rei lá que, como a gente viu, perdeu a cabeça lá durante a Revolução Francesa. E todo esse processo, então, começa de restauração da monarquia, começa a colocar em xeque os ideais da Revolução Francesa. A burguesia não iria aceitar isso. As próprias classes populares não iriam aceitar isso.
O exército, que era muito apoiador de Napoleão Bonaparte, também não iria aceitar isso. Com isso, então, o medo da burguesia francesa da restauração da monarquia faz com que o apoio a Napoleão continue. E com isso ele regressa. Ele sai do seu exílio na ilha de Elba, incorpora o exército e toma o poder, tirando Luís XVIII do poder e voltando para o governo dos 100 dias. Esse regresso ao poder de Napoleão Bonaparte acaba durando muito pouco, principalmente porque o imperador não conta mais com um exército tão fortalecido. E com isso, cria-se a sétima coligação, comandada pela Inglaterra e pela Prússia, e na famosíssima batalha de Waterloo, onde hoje é a Bélgica, o Napoleão Bonaparte é derrotado e vencido definitivamente. O ex-imperador vai ser exilado na ilha de Santa Helena e ele vai falecer em 1821. Essa é uma representação da Batalha de Waterloo, que é a derrota definitiva de Napoleão Bonaparte. Uma vez que a gente consegue compreender, então, como que se desenvolveu todo o governo de Napoleão, a gente pode refletir, agora na hora que a gente está acabando nessa videoaula, quais são as contradições do governo do Napo. Eu chamo Napoleão de Napo, tá? A gente tem uma certa intimidade aí, então eu vou chamar ele de Napo. Qual que é as questões, então? Quais são as questões que a gente pode pensar sobre as contradições que o Napoleão Bonaparte vai promover? Primeiro, esse cidadão se colocou como defensor da liberdade, vocês estão lembrados? O Código Civil, né? Então lá estava presente a igualdade jurídica entre as pessoas, o direito à liberdade, o direito à propriedade privada. Só que o Napoleão Bonaparte, desde a época em que ele era um cônsul, ele implementou na França a censura. Se você quisesse falar mal, discordar de Napoleão Bonaparte, você não podia. Obras que falavam mal de Napoleão eram impedidas de serem publicadas. Jornais foram fechados pelo simples fato de criticar as medidas que o Napoleão Bonaparte estava implementando. Então, um defensor da liberdade que usa censura não é uma contradição? Outra questão pra gente é a repressão. Ora, se todo mundo tem a liberdade de falar o que ele quiser, se o Código Napoleônico iria então consolidar os ideais da Revolução Francesa, como que você usa a repressão para combater as manifestações contrárias a seu governo? Isso está me cheirando uma coisa muito próxima da monarquia. Concordam comigo? E principalmente o uso da violência. O Napoleão Bonaparte, ele dizia que qualquer pessoa do seu governo poderia usar a violência para combater toda e qualquer pessoa que pensasse contrário ao governo de Napoleão. Isso é uma contradição muito grande para alguém que supostamente iria consolidar os ideais da Revolução Francesa. Uma segunda contradição do Napoleão Bonaparte é a sua suposta efetividade em combater a nobreza. Os grandes inimigos da Revolução Francesa são os nobres. Agora, quando Napoleão chega ao poder, ele de fato não vai governar para aquela antiga nobreza de corte do rei Luís XVI. Mas, para agradar membros do clero e para agradar membros do seu governo, ele vai conceder muitos títulos para essas pessoas, criando assim um novo segundo estado, uma nova nobreza. Seja velha ou seja nova, nobreza é nobreza. Vive às custas dos impostos da classe trabalhadora. Portanto, um governo, uma pessoa que iria combater a nobreza, não está fazendo isso. Está criando um novo segundo estado, ou seja, criando uma nova nobreza. Aqui a gente vê uma segunda contradição do governo de Napoleão Bonaparte. E por fim, a terceira e talvez maior contradição que o Napoleão Bonaparte vai ter é a ideia de que ele está expandindo a França e está conquistando novos territórios para propagar a Revolução Francesa, para levar a Revolução Francesa
para as outras nações europeias. É assim que ele justifica o seu período de expansão territorial. Porém, quando ele domina um determinado território, ele entrega esse território para um dos seus parentes, como acontece na Espanha, em que o seu irmão começa a governar. Então ele estava de fato interessado em levar a liberdade, ou ele estava conquistando esses territórios única e exclusivamente para fortalecer o seu governo? Essas são todas as contradições do governo de Napoleão Bonaparte. Um governo que, ao mesmo tempo, consolida em alguns aspectos a Revolução Francesa, mas que, por vários outros aspectos, também pode ser visto como um governo absolutista. E é essa a figura de Napoleão Bonaparte, extremamente complexa, contraditória, e que, quando ele é derrotado em 1815, definitivamente a França está voltando a ser um grande caos econômico, político e social. E é esse caos que vai transformar a Europa durante todo o século XIX. Então, galerinha, este é o período napoleônico. Este período extremamente conturbado e que é extremamente importante para o desenvolvimento da história, tanto na Europa, mas principalmente aqui na América. E é justamente a partir deste governo que uma série de revoltas, revoluções e independências vão acontecer aqui no continente americano. Diretamente, a Revolução do Haiti, que vai dar a liberdade para os escravos haitianos e que vai ser a conquista da independência daquele território. Indiretamente, o Napoleão Bonaparte também influencia na independência do Brasil. Mas isso são cenas do próximo capítulo e a gente se fala em breve para trocar uma ideia sobre a influência do Napoleão nos processos de independência aqui na América. Fechou? Belezinha? Então é nóis, galerinha. Não esquece de fazer lá aquela linha do tempo que eu propus lá no começo do vídeo. Estudem direitinho. Um beijo no coração de vocês. É tudo nosso e nada deles.